Oi pessoal, bem-vindos a mais um Smooth Talk, o nosso canal para te ajudar a imigrar aqui para o Canadá. Meu nome é Ariane e nosso papo de hoje vai ser sobre os testes de idiomas. Para ser elegível para o Express Entry, você tem que comprovar que você tem habilidade em um dos dois idiomas oficiais aqui do Canadá, que é o francês ou o inglês. E para poder comprovar essa habilidade para o governo canadense, você precisa fazer os testes de idiomas. E é deles que nós vamos falar um pouquinho aqui. São testadas 4 habilidades: compreensão oral e escrita e expressão oral e escrita. Nada mais é do que escutar falar, ler e escrever. Para medir o seu inglês e o seu francês, o governo usa 2 esquemas de notas. O CLB, que é o Canadian Language Benchmark, que traduzindo é a referência para o idioma canadense, mas essa é a pontuação para o inglês, e o NCLC, que é o Niveau de Compétence Linguistique Canadien, que é o nível de competência linguística canadense. É a mesma coisa, só que em francês. E esse é o sistema de pontuação que vai avaliar o seu francês. Ambos esses sistemas foram criados para poder fazer uma equivalência entre os múltiplos testes de idiomas que os candidatos podem fazer para se qualificar para o Express Entry. Então, para poder manter o mesmo nível entre todos os candidatos, foram criados essas duas metodologias de cálculo de nota. Tá, mas qual é a nota mínima que eu preciso para me qualificar? Aí depende de qual categoria do Express Entry você vai aplicar. Se você se candidatar como Federal Skilled Worker, no seu idioma principal, a sua nota mínima tem que ser 7 em todas as 4 categorias, e no seu idioma secundário tem que ser 5 em todas as categorias, se você colocar um idioma secundário. Não é obrigatório. Você tem que apresentar pelo menos um deles. Se você estiver aplicando pelo Canadian Experience Class, a sua nota mínima vai depender de qual é o NOC que você está usando para aplicar. O NOC é o National Occupational Classification, que é a classificação nacional das ocupações. E, em poucas palavras, ele serve para o governo canadense categorizar e comparar os tipos de emprego que existem por aí. De modo geral, os empregos do NOC 0 são os cargos de gerência. O do NOC A são os que exigem um curso superior e os do NOC B são os que exigem algum tipo de curso técnico de 2 a 3 anos de curso. Então, se você estiver aplicando com o NOC 0 ou A, a sua nota mínima do idioma é 7 em todas as 4 categorias. E se você estiver aplicando pelo NOC B, a sua nota mínima é 5, independente se é inglês ou francês. Agora, se você estiver aplicando pelo Federal Skilled Trades, muda um pouquinho o método. Para compreensão e expressão oral, ou seja, fala e escuta, você precisa da nota 5. E para compreensão e expressão escrita, que é leitura e a escrita, você precisa de nota mínima 4. Mas pessoal, não se preocupem demais com essas notas agora, é muito número, muito mínimo para cá, mínimo para lá. Com o tempo isso vai clareando um pouco na cabeça de vocês. E se você for o tipo de pessoa que vê melhor por escrito do que só escutando eu falar, eu vou colocar aqui o site do governo onde estão todas essas informações, você consegue entrar lá e dar uma olhada por si mesmo. E não importa qual teste você escolher, todos têm validade máxima de 2 anos. Para pontuar e ser aprovado, o teste tem que estar válido não só na hora que você montar o seu perfil, ele tem que estar válido na hora que você receber o convite para aplicar e também na hora que você mandar a sua aplicação. Então, na hora que você estiver fazendo o teste e montando o seu perfil, você tem que calcular para que ele não expire antes de você ser aprovado e mandar o seu perfil. Esse é o motivo comum para o governo rejeitar a sua aplicação de residência permanente. Ok, beleza. E quais testes eu posso escolher para fazer? Bom, para o inglês, a sua primeira opção é o IELTS, que é o International English Language Testing System. Deixa de ser um sistema para testar o seu inglês muito comum no mundo inteiro. O IELTS tem 2 modalidades, o General Knowledge e o Acadêmico. Cada um tem uma função diferente. O acadêmico você faz quando você quer vir estudar no Canadá, quer comprovar a sua proficiência nesta área. Agora, quando você está querendo fazer a sua residência permanente, que aqui é conhecida como PR, ou Permanent Residence, você tem que fazer o IELTS General Knowledge, que comprova o teu conhecimento mais generalizado da língua, que é o que você precisa para morar aqui, bem dizer. O custo para uma prova do IELTS é em média $319 canadenses.
Eu lembro quando eu fiz no Brasil, faz alguns anos já, o meu foi uns R$ 700. Então não varia muito se você fizer a conversão. E sua segunda opção é o CELPIP, que é o Canadian English Language Proficiency Index Program. É um nome grande para dizer que é um outro teste para medir o seu inglês, mas esse é específico canadense. O CELPIP também tem várias modalidades e o que você tem que escolher é o General. Para o propósito de imigração, o governo não aceita o teste do CELPIP LS, que é só o Listening e o Speaking. Você tem que fazer as 4 habilidades. O problema do CELPIP para a maioria dos brasileiros é que ele não tem prova no Brasil. Então, se você mora aqui no Canadá, veio estudando ou por qualquer outra maneira e agora está fazendo o processo de residência permanente, você pode fazer o CELPIP, ele é uma opção para você, mas enquanto você está no Brasil, você fica com o IELTS, porque você não tem como fazer essa prova lá. O custo do CELPIP também gira em torno de $280 canadenses. Ele é um pouco mais barato que o IELTS, mas se você está no Brasil, não tem muito o que fazer. Se você está me ouvindo de um país que não é nem o Brasil, nem o Canadá, vale uma pesquisinha no Google para ver se tem o CELPIP no seu país. Para o teste de francês, você também tem 2 opções de testes. Você pode fazer o TEF Canadá, que até 1º de março de 2020 era conhecido só como TEF, mas agora eles criaram uma categoria TEF Canadá, que é específico para o processo de imigração daqui. Esse é um teste da Câmara de Comércio de Paris e o seu custo gira em torno de $440 canadenses. Você pode fazer também o TCF Canadá, que é do Ministério da Educação francês, e o custo é de $460 canadenses. Ele é um pouquinho mais caro que o TEF Canadá, mas não varia muito. É importante ressaltar que alguns desses testes que eu falei dão a opção de você fazer só algumas das habilidades, não todas as 4, mas o Canadá não aceita esses testes, ele só aceita se você fizer as 4 habilidades: compreensão e expressão oral e compreensão e expressão escrita. Se não tiver as 4, não é válida, já fica a dica. E agora vamos falar um pouquinho sobre pontuação. Uma das mudanças recentes é que se você tem um francês bom, você pode ganhar até 50 pontos adicionais pelo seu francês, mesmo se ele for seu idioma secundário. Se você tira notas acima de 7 em todas as 4 habilidades no francês, você ganha pontos adicionais sim. Quantos pontos vai depender do seu nível de inglês. Se a sua nota no inglês for de 4 ou menos, você ganha 25 pontos adicionais pelo seu francês. Agora, se a sua nota no inglês for de 5 ou mais em todas as 4 habilidades, você ganha 50 pontos adicionais pelo seu francês. E que tal agora a gente tentar calcular quantos pontos você vai fazer pelos teus idiomas? Vem comigo. Para calcular a sua pontuação, sua nota varia de qual programa você está aplicando, se é o Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class ou o Federal Skilled Trades, e também varia de acordo com o teste que você escolheu. Então, para esse vídeo aqui, a gente vai focar no Federal Skilled Worker Program. Mas nesse site aqui embaixo, você vai poder ver as notas por escritos nas tabelinhas para todos os programas e todos os testes em cada uma. Para exemplificar para vocês e explicar como a tabelinha funciona, vamos dar uma olhada. Para você conseguir entender quantos pontos você vai conseguir a partir de quantos pontos você fez em cada um dos seus testes de idioma, vamos dar uma olhada nas tabelinhas aqui que te ajuda a entender. Se você fez o CELPIP, que é o teste canadense meio base, você vai reparar que o nível CLB é igual à nota que você tirou no teu teste. Então, se você tirou, por exemplo, nota 7 no Speaking, você vai ter o CLB 7. E assim por diante. O CLB 7 te garante 4 pontos por habilidade. O CLB 8 te garante 5 pontos. E o CLB 9 ou 10 te garante 6 pontos por habilidade. Então, um máximo aí de 24 pontos, que é 6 para cada uma das habilidades, se você conseguir essa nota máxima. Isso para sua língua, para sua primeira língua oficial, a que for mais forte. Para sua segunda língua oficial, você ganha 4 pontos caso você atinja a nota mínima, que é o CLB 5, em todas as 4 habilidades.
Então, que para o CELPIP, isso significa tirar uma nota de 5 a 12 em cada uma das habilidades. É nos outros testes que você vai ver a importância do CLB, para conseguir fazer a equivalência entre um CELPIP e um IELTS, que tem metodologias de pontuação diferentes. Então, se você tirar um CLB 7 no IELTS, você também ganha 4 pontos. Se tirar 8, você ganha 5, 9, 10, você ganha 6 pontos por habilidade. O que muda aqui é a equivalência com os pontos que o IELTS vai te dar como sua nota. Então, se você, por exemplo, tirou a nota 6 no seu speaking, não significa que você não atingiu a nota mínima, porque você vê aqui, o speaking 6 é o equivalente ao CLB 7, então você consegue atingir sim. Essa é a importância dessa tabelinha. A mesma coisa para a sua segunda língua oficial. O máximo de pontos são 4, caso você atinja a nota mínima de CLB 5 em todas as 4 habilidades. Que no IELTS, isso significa uma nota de 5 a 9 em cada uma delas, ou no Reading, que é de 4 a 9. No TEF Canadá, se você tirar, por exemplo, no Speaking, que é a expressão oral, uma nota entre 310 e 348, você fica no nível CNLC 7, que te garantem 4 pontos. Se você tirar entre 349 e 370, você fica no nível 8, que te dá 5 pontos. E se você tirar 371 pontos ou mais, você fica com o NCLC 9, que te garante 6 pontos por habilidade. Então, novamente, um máximo de 24 pontos aqui. Mesma coisa com a segunda língua oficial. Você consegue 4 pontos caso atinja a nota mínima em todas as 4 habilidades. Então, aqui na tabelinha, quais são essas notas mínimas que você tem que tirar de acordo com qual habilidade foi testada. E por último, o TCF Canadá. Se você tirar, por exemplo, no Speaking, que é a expressão oral, uma nota entre 10 e 11, você fica qualificado no nível NCLC 7, que te dá 4 pontos. Se você tirar entre 12 e 13, você fica no nível 8, que te dá 5 pontos. E se você tirar acima de 14, você se qualifica para o nível 9, que te dá 6 pontos. E assim por diante com as outras habilidades, somando no máximo 24 pontos, caso você tire 6 em cada uma das habilidades. E no seu segundo idioma oficial, máximo de 4 pontos, caso atinja a nota mínima, que é o NCLC 5 ou acima. Para o Speaking é uma nota de 6 ou mais e assim por diante. E por hoje é isso, pessoal. Eu sei que é um conteúdo pesado para assimilar tudo de primeira, por isso que você pode ver, rever esse vídeo, olhar os sites que eu te dei de dica e conseguir calcular os seus pontos para poder vir para o Canadá. Parece mais complicado do que é, mas não esquenta que você vai conseguir assimilar tudo bonitinho. Continue assistindo os nossos vídeos, você vai conseguir entender todos os aspectos da imigração e isso aqui vai parecer fichinha para você. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra gente. Se você ainda tiver dúvidas, comente que a gente vai fazer o possível para responder todo mundo. E se for muita gente ou for um assunto muito complexo, a gente vai fazer um vídeo só para responder essa sua dúvida. Então fique ligado nos próximos vídeos. Até mais!